Olá a todos, estamos no ar aqui com mais um episódio do Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Eu sou Diogo Zanata, professor aqui de gestão de pessoas na escola e serei o nosso anfitrião durante os próximos minutos. Easy Talks porque queremos ter boas e descontraídas conversas com os nossos convidados, tudo de uma maneira leve que ainda traga muito conteúdo e insights para você. Então fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar, sobretudo porque hoje temos aqui o nosso convidado, o Evandro Guzzi. Muito bem-vindo, Evandro. Eu vou te apresentar brevemente, eu sei que você tem um currículo extenso, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui. O Evandro é antigo aluno do AMP 2021, aqui faz pouco tempo, é hoje CEO da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, também é presidente de vários conselhos, né? Está no conselho da EP, de Empresa de Pesquisa Energética, está no do Alumni IESE, conosco, já teve em várias outras frentes, né, inclusive parlamentar do agronegócio. É formado em Direito, com mestrado e doutorado pela USP, e dentre muitas outras responsabilidades. Mas eu gostaria de saber muitas coisas tuas, Evandro, inclusive como é que foi essa mudança da área da advocacia para a área de negócios, que eu acho que é bastante curioso. Mas seja muito bem-vindo. Diogo, eu que agradeço estar aqui na nossa casa, na nossa escola. É sempre bom voltar para casa de todas as formas, né? E a gratidão que eu tenho pelo Easy é enorme, por poder ter um papel fundamental aí no meu desenvolvimento pessoal e de carreira. E falando de carreira, a minha é das mais heterodoxas. Eu me lembro que quando eu cheguei ao AMP e ouvi muitos colegas ali brilhantes falando sobre carreiras super lineares, me formei em engenharia, fiz um MBA no ano X, segui uma carreira executiva corporativa, eu ficava até com um pouco de inveja, porque a minha foi bem diferente disso. Me formei em Direito, como você disse, uma primeira fase bem acadêmica, com mestrado, doutorado em Direito do Estado, Teoria do Direito. Fui para o empreendedorismo na advocacia e depois percebo aí um chamado para a política. Deixo tudo isso, vou ser candidato a deputado federal em 2010. Tive uma boa votação, mas perdi aquela eleição, e ali ficou uma lição importante. Só pode ganhar qualquer coisa na vida quem aprende a perder, quem sabe perder. Eu me lembro que perdi a eleição no domingo, na segunda-feira estava agradecendo as pessoas pelos votos que eu tinha recebido. Depois continuei essa trajetória, em 2014 fui eleito deputado federal, fiquei na Câmara de 2015 a 2019, uma das experiências mais ricas que eu tive na minha vida, porque é poder olhar o Brasil a partir de um ponto de observação extremamente privilegiado. Descobri também que a política tem pessoas incríveis, competentes e dedicadas, e essas muitas vezes, inclusive, não aparecem nos noticiários, e volto depois para a vida privada e numa posição corporativa. E aí que eu sinto uma necessidade muito grande de uma educação formal em negócios, em direção geral, com que o Easy e o IESE contribuíram de uma maneira determinante. Esse é o resumo aí da vida, 20 anos em um minuto. Que legal, que legal. Que honra nossa poder fazer parte dessa tua trajetória tão bonita. Evandro, eu queria começar com uma tradição que nós temos aqui no Easy Talks, que é te pedir para compartilhar algo teu, que permite a gente conhecê-lo um pouco melhor e também já fica algo para as pessoas, que é sugerir um livro, um filme, alguma coisa que tenha te marcado que você acha que vale a pena mencionar. Diogo, eu fiquei pensando aqui, porque são tantas coisas que acabam marcando e contribuindo com a vida da gente, mas o Churchill, que foi o primeiro-ministro no momento singular, não só do Reino Unido, mas da humanidade, ele escreveu uma autobiografia em 6 volumes. Ela está disponível só em inglês. Mas ele fez uma outra coisa, eu tive a oportunidade de ter contato com essa obra dele, mas ele mesmo percebeu que o livro era grande demais para a maioria das pessoas, uma vida tão atribulada, sobretudo que a gente tem nos dias de hoje. E ele mesmo fez um resumo, e esse está traduzido, e a recomendação que eu faço é esse livro, esses 2 volumes, chamadas Memórias da Segunda Guerra Mundial. E por que isso me chama a atenção? Normalmente, quando você tem alguém com uma habilidade, com uma capacidade de razão prática muito forte, essa pessoa não tem um aparato teórico
em geral, muito bem organizado. E aqueles que têm um aparato teórico bem organizado, alto domínio da linguagem, assim por diante, em geral, tendem a não ter o mesmo nível de acurácia na tomada de decisão, na capacidade de enxergar problemas e soluções para eles. E no Churchill a gente tem um desses casos raros da história, em que ao mesmo tempo você tem um decision maker do mais alto nível, ali atribuído mais à política, à estratégia um pouco militar também, mas que não deixa de ser a razão prática que também orienta os negócios, e um grande literato, ou seja, alguém que é capaz de descrever os processos com rigor de detalhes, como diria o Camões, com um engenho e arte singulares. Então, para mim, esse livro fez uma diferença enorme na minha vida, porque um homem de ação e, ao mesmo tempo, um homem que conseguiu transformar de uma maneira assim muito elegante aquela ação numa narrativa. Interessante, Evandro. De fato, Churchill é um homem exemplar, né? Viveu um momento muito único na história, mas de fato é um grande estadista, né? Com visão, desses que faz falta hoje em dia. Muito interessante. Evandro, eu queria aproveitar um pouquinho. Eu sei que você tem um olhar, eu diria até um pouco filosófico assim sobre a liderança. E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê hoje a liderança no ambiente de trabalho, das organizações. O que você vê assim como essencial, você vê com características mais marcantes? Bom, a liderança primeiro, ela tem uma curiosidade. Eu tive bons mestres que me ensinaram sobre esse tema. Uma curiosidade é que a gente não tem a palavra liderança originalmente nas línguas latinas. O que, de certa forma, mostra que a liderança é um fenômeno que surge, primeiro, na política, curioso, a liderança primeiro é um tema da política e depois, bem mais recentemente, passa a ser um tema dos negócios, da gestão e assim por diante. E nasce no ambiente anglo-saxônico, tanto que a gente, mesmo usando liderança, mesmo usando a palavra líder, a gente, no fundo, está aí com o estrangeirismo de líder, de leadership, de coisa que o vale. Porque os latinos conheceram mais o fenômeno da chefia, que tem seu valor, mas é bem diferente. E ele se diferencia, e o melhor jeito que eu aprendi de explicar a liderança é justamente na diferença com a chefia, e sem demérito de uma em relação à outra, são só percepções diferentes, é que enquanto a chefia é, por exemplo, um processo heterógeno, ou seja, não é uma coisa que está dentro de você, a liderança é essencialmente endógena. Como é que isso funciona? Você é contratado por uma empresa e alguém te diz, essa é a sua mesa e aquele é o seu chefe. Ou seja, você, em princípio, não fez nada, não tem uma contribuição singular sua, interna, volitiva, que te faça estar nessa situação de chefia e de chefiado. Você aceitou o emprego, isso é fato, mas não escolheu efetivamente aquele chefe, aquilo está dado pela estrutura da organização. Já a liderança não. Os meus líderes, eu os escolho, eu os busco, eu os identifico e tomo ali uma decisão pessoal de segui-los, né? Um segundo ponto, a liderança é dinâmica. Enquanto a chefia é estática, o chefe é chefe, subordinado é subordinado, a liderança é essencialmente dinâmica. Quem é o líder? Eu sempre faço essa pergunta para o meu pessoal na Única. Quem é o líder aqui? Alguns mais avisados, você é o líder. Eu digo, não, depende. Do que nós estamos falando? Se nós estamos com um problema de informática, o líder é o nosso responsável por TI. Se eu tenho um problema com a agenda, a líder vai ser aquela que toma conta da minha agenda, em comunicação, em qualquer área do negócio. A liderança é essencialmente dinâmica, ou seja, o líder é aquele que tem as melhores capacidades para endereçar aqueles determinados problemas concretos. Um outro ponto importante é que a liderança tem um componente moral, que é fundamental. Ela, portanto, já que é dinâmica, já que ela é endógena, ela é volitiva, ou seja, ela depende da nossa razão, depende da nossa vontade. Então, a liderança, ela está essencialmente ligada ao nosso aparato moral, ou seja, às nossas virtudes, aos nossos bons hábitos, e também limitada pelos nossos vícios, pelos nossos maus hábitos. Mas o ponto fundamental, em termos de virtude, diz respeito aos liderados. Hoje se escreve, se fala muito, Diogo, sobre
as virtudes do líder. Isso realmente é importante, está bem mapeado quais são as virtudes do líder. Mas menos tem se falado sobre as virtudes do liderado, e especialmente a mais importante delas, que é a humildade. Imagine, por exemplo, que você tem um sujeito genial no seu time, acima de você, ao seu lado ou abaixo na estrutura organizacional. Mas você não tem humildade suficiente para reconhecer todas as habilidades, todas as competências daquela pessoa. Pelo contrário, a soberba toma conta de você e você até repulsa a liderança, repulsa a contribuição que aquela pessoa, que aquele colaborador, aquela colaboradora tem para te oferecer. Ou seja, o processo da liderança, que é, portanto, dinâmico, que é orgânico, ele não vai acontecer. Apesar de você ter um líder extremamente virtuoso, se você não tiver um liderado também virtuoso, você não tem liderança. Porque a liderança pressupõe que eu reconheça a autoridade de alguém sobre um determinado assunto técnico, sobre a sua capacidade de tomada de decisão, por exemplo. Então, ela é, portanto, também orgânica e necessariamente moralmente orientada. Interessante, Evandro. De fato, esse aspecto da responsabilidade que o líder tem, o liderado de interagir, é bastante interessante, né? Eu já ouvi essa história de que muitas pessoas pedem mais demissão do chefe do que da empresa, né? Por inadequação, por essa dificuldade, às vezes, de empatia, de reconhecimento, né? Há um poder formal, mas não há essa autoridade que você comentava que o líder precisa ter de ser escolhido, né? De ser admirado, de fato, querer ser liderado pela capacidade, pelo aporte, pelas coisas que faz, né? De fato, isso é uma liderança profunda, né? Uma liderança grande que traz grandes resultados mesmo. Agora, eu queria explorar um pouquinho esse aspecto moral, que eu acho que talvez seja o mais fascinante aí dos três que você comentou, ainda que eu acho muito interessante também o endógeno e toda a questão da liderança dinâmica. Mas esse aspecto moral, né? O líder, ele precisa se basear em virtudes, em bons comportamentos dos liderados, ele também precisa ter isso, né? Você acha que a liderança, ou a boa liderança nesse sentido, ela consegue ser uma forja de melhoria das virtudes, das condições dos próprios liderados, dos próprios colaboradores da organização? Diogo, sem dúvida. Tem um prêmio Nobel de Economia, que é o Douglas North, que ele mostra o valor das instituições, né? Ele diz que os modelos institucionais são mais determinantes para o desenvolvimento econômico do que o próprio desenvolvimento tecnológico. O que é tão verdadeiro, porque sem um adequado ambiente institucional, a gente não consegue sequer ter desenvolvimento tecnológico. A história mostra isso. E aqui tem um ponto fundamental sobre o que são as instituições. A gente muitas vezes olha as instituições como se fossem prédios. E, na verdade, a melhor concepção sobre instituição é como justamente uma forja comportamental. As instituições são esses elementos da vida humana que modelam o nosso comportamento. Eu aprendi, sobretudo na minha trajetória, um pedaço da minha trajetória que foi política, a buscar exemplos muito simples, né? A maternidade, por exemplo, é uma instituição. O que ela faz, né? Uma moça, de repente, se torna mãe, e todos nós aqui já tivemos exemplos disso, né? Sobretudo as mulheres, em que elas jamais pensavam ser capazes de realizar determinadas coisas, de cuidar de um filho e assim por diante. E ali, num determinado momento, ela é submetida a essa instituição, a essa modeladora de comportamento chamado maternidade. E como que num passe de mágica, em 3, 2, 1, aquela moça, às vezes até um pouco irresponsável pela idade e assim por diante, tem o seu comportamento profundamente transformado por aquele ideal, por aquela forja, você usa uma palavra que eu acho que é a mais excelente, aquela forja comportamental. Então, no fundo, o grande desafio que nós temos nas nossas organizações, olha aí, que seja da família até a organização de um país, é uma modelagem institucional que conduza os comportamentos humanos para o que de melhor eles podem, aquilo que de melhor eles podem oferecer.
Esse que é o ponto. Então, por isso que institucionalizar bons comportamentos para os líderes e para os liderados, e de novo, essa figura de líder e liderado, ela não está posta de uma maneira antecipada. Quem vai ser o líder? O chefe até pode estar dado, mas o líder vai depender. É aquele que, numa determinada situação concreta, é capaz de assumir o timão do navio, naquilo que ele é o melhor. E é por isso que a gente tem, primeiro, alguns pontos aqui que me chamam a atenção. Focamos muito nas virtudes dos líderes, mas não tem liderança se os liderados não forem virtuosos. Se eu chego a uma organização e eu não sou capaz de reconhecer em quem está acima de mim, quem está ao meu lado, quem está abaixo de mim, capacidades, habilidades e competências, não vai ter liderança. Eu não vou poder absorver. Diogo, saindo do ambiente corporativo, indo para o consultório médico. Eu estou me sentindo mal, vou ao médico e ele me diz, olha, Evandro, o seu problema é esse, você tem que tomar tal remédio. E aí eu sou arrogante o suficiente para dizer, esse médico não sabe de nada, vou continuar levando a minha vida como tenho feito nos últimos 20, 30 anos. Em geral, eu vou morrer por conta disso. Né? Por quê? Porque eu não aceitei a liderança. Eu estou ali com um grande especialista do tema, mas sou soberbo a ponto de não reconhecer e as suas competências. Então, um trabalho que eu acho que todos nós que temos alguma posição de direção geral temos que fazer primeiro pelo nosso exemplo e depois também por uma formação contínua, um processo de desenvolvimento contínuo, inspirar a humildade nos nossos liderados. E como é que a gente faz isso? Sempre pelo exemplo. Eu dou aqui um exemplo rápido. Um dia eu estava viajando e recebo um WhatsApp de uma pessoa que se mostrava como se tivesse sido filtrado num processo de entrevista aqui da Única. A pessoa dizia, olha, entrei em contato várias vezes e não fui atendido e assim por diante e tudo mais e tal. E eu me antecipo e respondo para a pessoa, não vou lhe atender, data X e assim por diante. Printo tudo isso e mando para a pessoa que gerenciava a comunicação da Única. E essa pessoa muito delicadamente diz, olha, de fato, a pessoa nos procurou, a gente entendeu que pelas razões A, B, C ou D não era o momento de... Tá? Inclusive, demos todas as justificativas do porquê, nessa ocasião, a gente entendia que não era importante, não era interessante para nós, para o mercado, você falar. E ele, inclusive, ter furado isso e ter ido direto a você mostra que não foi o melhor comportamento, não respeitou aqui o fluxo, não respeitou o nosso papel e assim por diante. Eu, na hora, pus a mão na cabeça e disse, puxa. E aí respondi pelo WhatsApp, desculpe, ponto, errei, ponto. Ou seja, isso na prática, mostrando que ali aquela pessoa era a minha líder. Aquela gerente de comunicação é quem estava me liderando, tinha os melhores elementos para me ajudar no processo de decisão. Agora, imagine se eu vou agir ao contrário, se é quem ela pensa que ela é. Ela é a gerente, eu sou o presidente, etc. Quer dizer, número 1, não teria liderança, ela não teria podido exercer a sua liderança, porque a minha arrogância não teria permitido. Segundo, eu estaria ensinando para ela um comportamento absolutamente imoral, antimoral, no sentido, e totalmente contraprodutivo para a organização. Então, acho que hoje se usa essa palavra empoderar, né, e que bem adequada, e que adequadamente tomada, pode até nos ajudar, que é justamente dar poder a quem tem autoridade. Sem filosofar demais, pode ser um risco aqui, Diogo, e você me controle nisso, mas isso na visão dos latinos foi muito bem desenvolvida, a ideia de auctoritas e potestas, né? Ou seja, autoridade e poder. Autoridade é esse reconhecimento que a pessoa pode gerar em nós, e o poder é justamente a ideia de exercer algum tipo de mando controlado, justo, obviamente, né? Claro que a autoridade, às vezes, precisa ser revestida de algum poder, porque nós, seres humanos, também temos as nossas fragilidades para buscar a virtude, para nos guiarmos para a virtude. Então, um pouquinho de poder bem organizado, às vezes, ajuda, né? Mas só poder também passa a ser opressão, então tem que ter um processo
de autoridade. Então, o equilíbrio entre autoridade e poder, revestido pela humildade, me parece ser a grande chave moral da liderança. Não é fácil de se conseguir, mas de fato é uma meta grande. Ô, Evandro, uma coisa que me perguntam muito nas aulas hoje em dia é como liderar com essa nova geração. Hoje nós temos um público novo que está chegando, uma força de trabalho jovem que está chegando, com muita formação, com um estilo diferente, né? Uma das coisas que é difícil dialogar, às vezes, com esse pessoal mais novo é a questão do poder, da autoridade, porque parece ser um pouco avesso, né? Tudo muito flat, tudo muito plano, quase não há diferença, não há muito respeito, não há aquela deferência que a gente costumava ter na nossa época com o gestor, com o chefe, com a pessoa que era mais velha, né? E a forma de liderar parece ser um desafio hoje, porque você fala, como é que eu conquisto, como é que eu consigo envolver, como é que eu consigo ser respeitado e envolver essas pessoas num trabalho? Você tem alguma sugestão, algum comentário sobre como lidar com essa nova geração? Olha, eu tenho comentários e alguma experiência. Eu tenho 5 filhos, né, Diogo? Então, isso me ajuda muito nesse processo aí de 18 a 3 anos de idade. Então, assim, eu sou um sujeito hoje muito conectado a esses aspectos intergeracionais. Eu acho que a gente tem aqui uma perspectiva que me chama a atenção, que é como que a gente lida com os processos de tradição e de evolução. O reacionário é aquele sujeito que, uma vez que está no primeiro degrau da escada, ele se nega a ir para o segundo degrau da escada. O revolucionário é aquele que, quando chega ao segundo degrau da escada, quer destruir o primeiro degrau da escada. E o evolucionário, como eu chamo, é aquele que está no primeiro, sabe que é importante para o segundo, preserva o primeiro porque alguém vai precisar dele também, e assim seguindo a vida. Então, tem uma parte muito importante, muito relevante nessa nova geração, todo esse entusiasmo, a capacidade de processar informação que os mais jovens têm, realmente é algo que instiga e que traz uma energia extremamente positiva para as organizações, para nós. Eu já estou aí com os meus 43 anos, então ver gente de 20 e alguma coisa já é uma diferença muito significativa e interessante. Por outro lado, Diogo, aquilo que era veneno, eu digo que a cicuta que matou o Sócrates, lá há 20 e tantos séculos atrás, se você tomar, vai te matar do mesmo jeito, hoje. Né? E por isso que esses aspectos morais, assim, a busca das virtudes e, à medida do possível, evitar os vícios aqui no sentido moral, ou seja, hábitos que não vão nos fazer felizes, hábitos que vão depor contra a nossa própria existência humana, de alguma maneira, isso continua sendo remédio e continua sendo veneno também nos dias de hoje. E aí um dos grandes riscos de uma sociedade muito empoderada pela informação, já que ela é tão acessível, tão simples de ser conquistada e, lógico, simples também de ser gerida e desenvolvida, é a busca pela humildade, ou seja, é o reconhecimento de que sim, temos virtudes fantásticas, temos potenciais incríveis, mas também temos limitações diretamente proporcionais a esse processo. Tem uma frase do Shakespeare que diz assim: sou humano e nada do que é humano julgo a mim estranho. Então essa ideia de que o homem pode ir à lua, mas o mesmo homem pode cometer o pior dos crimes, os mais abjetos, e que essas duas potencialidades, ao fim e ao cabo, estão aqui dentro de mim. Acho que esse é o grande desafio das organizações. O que eu mais peço para as pessoas que trabalham comigo é: vamos nos conhecer. Me ajude para que eu me conheça, aquilo que eu tenho de capacidade, de potencial, e também aquilo que eu tenho de profunda limitação. Você me ajuda se você me faz ver isso. E tente se abrir o máximo possível também para esse processo. Até porque tem muitas virtudes e muitos vícios ou limites que a gente não consegue enxergar bem na gente. E a gente precisa do outro para fazer isso. Então, uma organização que de fato seja aberta e guiada por esse princípio, e nós que temos um pouco mais de idade, inclusive, dando exemplo disso, mostrando que tenho limitações,
esse ato tão simples, né? Dizer, olha, errei, desculpe por isso, vou tentar incrementar. Sendo franco com o colaborador, olha, tal aspecto aqui da minha atividade não é meu forte. Ajude-me nisso daqui, porque nisso aqui eu tenho uma deficiência, por mais que eu esteja trabalhando com ela já há algum tempo, isso aqui eu não evoluo bem. É um jeito prático, simples, de mostrar que ele também tem que fazer a mesma coisa, para ele se desenvolver como pessoa e também na sua perspectiva profissional. Legal, muito bom, Evandro. Eu gosto desse tipo de discussão, talvez um pouco mais elevada, né? Olhar a liderança do ponto de vista mais filosófico, que eu acho que é esse olhar que a gente precisa entender um pouco as bases, né? O que está por trás, porque, claro, nos ajuda depois a entender muitos aspectos. Agora, indo para a parte mais prática, não sei se você tem alguns comentários assim da tua experiência sobre como é que é, por exemplo, você falou que a liderança tem esse aspecto dinâmico, em que líder e liderado precisam se entender, precisam se respeitar, precisa surgir a liderança desse respeito e dessa admiração que tem entre os dois, né? Nós temos hoje uma grande questão que é a questão da diversidade de pensamento, diversidade de opiniões, e há até uma certa dificuldade de respeitar uma opinião, às vezes, muito oposta, muito diferente da sua, né? Como é que eu faço quando eu tenho um gestor que, ou por um erro, ou por uma falha, algo que me incomodou, ou por algo que eu não concordo na forma como conduzo, na forma como tenho uma postura, não me afete e eu consiga respeitar como colaborador dele? Diogo, é muito raro no mundo, são muito raros no mundo as pessoas assim absolutamente, não sei nem se elas existem, mas de certa maneira são raras as pessoas com alguma tendência de serem incuráveis. A maioria de todos nós são pessoas que podem ser transformadas. E eu aprendi com bons líderes que tive que é muito difícil você mudar os outros, ou que sai impossível. Mas que é desafiador, porém possível, mudar a mim mesmo. Então, quando eu vou lidar com uma outra pessoa, a primeira coisa que eu pergunto, eu não vou mudá-la, mas como eu posso mudar? Como que eu posso criar drives necessários para me conectar com ela, para tentar ganhar o seu respeito, ganhar a sua admiração de uma maneira ou de outra. E muitas vezes a gente, assim, como é que eu mudo esse sujeito ou simplesmente desisto dele com muita facilidade? E essa efemeridade com que a gente tem tratado as relações em geral, todas as relações, isso é um problema grave, que as organizações precisam endereçar. A gente muitas vezes não quer pagar os preços de construir uma relação. Imagina você chega a uma determinada organização, inclusive numa posição de direção geral, e tem ali um colaborador de X anos, de 20, de 30, 40 anos, que tem até dificuldade de entender por que você está lá e eventualmente não ele, ou se você é a melhor escolha para a corporação. E eu começo a dizer, por que esse cara não entende? Por que ele não faz? Ele. Quando, na verdade, o que eu vim aprendendo na minha vida é o que eu tenho que fazer? O que está me faltando? Eu tive experiência de líderes que me ajudaram a enxergar isso. Né? Que me mostraram, por exemplo, olha, você chegou agora. Ele está aqui fazendo isso aqui acontecer há X anos. Por que você não cuida desse aspecto, daquele, de modo que essa pessoa possa ter um respeito por você? Ela merece que você conquiste o respeito dela e assim por diante. Então, eu acho, Diogo, que a chave, aprendi isso, que a chave está. Eu, com muito custo, não é fácil mudar. Tem um vinho de que eu gosto muito que chama El Enemigo, um vinho argentino, também tem o Gran Enemigo. E eu até levei um susto com esse nome, né? Mas quando você olha no rótulo desse vinho, ele diz que basicamente assim, ao final da jornada, lembre-se da mais fantástica batalha que você teve que fazer, que foi contra você mesmo, o verdadeiro inimigo, né? Mas essa batalha que te faz único, né? Que te fez único. Então, assim, a grande batalha que a gente deve lutar não é contra os outros, é contra o maior inimigo, que no meu caso é o Evandro, né? Então, à medida em que eu consigo me transformar efetivamente, é impressionante a capacidade que isso tem de transformar
as relações com os outros e, não raras vezes, as próprias pessoas. Há casos, no entanto, a gente precisa ser realista para isso, de pessoas que têm um processo de incrustação, digamos assim, de opiniões, de comportamentos, até de algum nível de maldade, podemos dizer assim, que aí você vai ter que chegar um momento e dizer, olha, ali não dá para ir mais, tem inclusive que respeitar essa pessoa, e aí assim um processo de afastamento. Mas esses são os casos mais raros, mas muito raros. A maioria, quando a gente aceita, às vezes até bebendo esse vinho aí, fica a dica aqui, além do livro, o vinho é ótimo, as duas versões são muito boas, é combater o verdadeiro inimigo, e esse que nos faz único, que é combater a si mesmo, nas nossas limitações, nas nossas deficiências, nas nossas carências e assim por diante. Fantástico, Evandro. Isso é uma das coisas que a gente comenta muito na liderança, né, nas aulas, que é a importância de que o gestor perceba que ele tem que ir evoluindo, né, que ele tem que ir mudando comportamentos. E às vezes aquilo até que foi uma razão de sucesso para nós há uns anos atrás, que nos fez crescer, ser reconhecido na organização, agora já não serve tanto, já não tem tanta importância. A gente tem que saber deixar esses determinados hábitos, esses comportamentos, para adquirir novos, né? Para tentar ser responsável por uma equipe maior, por olhar para um negócio diferente, por inovar, por envolver novas pessoas. E é uma batalha enorme, né? Conseguir mudar o nosso modo de ser talvez seja dos problemas mais complicados, mais difíceis. Agora, eu queria usar um pouco esse exemplo, porque você é um desses gestores que foi se transformando, né? Você teve um tempo no serviço público, foi deputado, depois voltou agora à iniciativa privada. Como é que é um pouco esse olhar para essas duas esferas tão diferentes, né? A pública e a privada, onde você tem, parece que, comportamentos, objetivos diferentes. Compartilha um pouco conosco essa tua experiência. Diogo, se me permite extrapolar, eu gosto de brincar, falando bem sério, que eu estou na minha terceira vida, em uma vida só. Porque eu tive uma vida acadêmica, então muito técnica, uma vida na política e uma vida hoje corporativa. E eu digo que isso é um fenômeno assim, até global. Eu tenho a oportunidade de fazer uma atuação em todos os continentes, né? E isso é muito, é uma parte que é assim, muito parecida em todos os lugares. O acadêmico, o político e o homem ou a mulher de mercado, a vida corporativa, em geral o objetivo dos três é o mesmo. Eles querem chegar ao mesmo lugar. Mas o modo como eles pensam, como enxergam o mundo e assim por diante, é que é muito diferente. Isso se traduz numa linguagem muito diferente, em geral, uma incompreensão entre eles absurda. Tanto que hoje, um dos meus mais importantes papéis, e é uma coisa que me dá uma alegria enorme, muita motivação, muito propósito, é entender esses três mundos. Nos países mais bem organizados, são três ilhas, a academia, a política e o mercado, em que tem boas pontes ali, com 3, 4 faixas para ir, 3, 4 faixas para voltar. Nos países com menos sofisticação institucional, você tem um ferry boat que leva as pessoas de uma ilha para outra, e nos países mais desafiadores tem que se atravessar nadando ou num barquinho qualquer nessas três ilhas. Por quê? Um acadêmico, por exemplo, não são raros os casos em que uma pesquisa que vai ter relevância, ela demorou 40 anos para acontecer. Ela, às vezes, é intergeracional. Né? Começou com um mestre que passou por um discípulo, até que chegou ali ao estado da arte para poder sair da pesquisa e ir para o processo de desenvolvimento. Então, é natural que essa pessoa tenha um jeito de abordar a vida, quer seja na profundidade, quer seja no timing, muito diferente, por exemplo, de um sujeito da vida corporativa, que tem quarter para entregar, resultado de quarter para entregar. Então, o sujeito está pensando em 40 anos, horizonte de 50 anos, de 30, e o outro está pensando em 3 meses. Tá? Claro que a gente sabe que a vida corporativa também tem visão de médio, de longo prazo, mas não tem amanhã sem hoje, ou seja, se o caixa
A empresa a gente aprende, o IES me ajudou, o Easy me ajudaram muito nisso, a empresa quebra no caixa, ou seja, precisa cuidar do hoje para que a gente tenha amanhã. E o político, por incrível que pareça, ele ainda é mais rápido do que os outros dois. Tá? Eu sempre digo o seguinte, o acadêmico, e aqui não tem demérito, é só a diferença, o acadêmico diz, no final do ano que vem vou escrever um artigo sobre esse tema, vou passar pesquisando de hoje até lá e assim por diante. O mundo corporativo nos diz, olha, essa semana temos que planejar a próxima e as duas para frente e assim por diante. E a visão do político é o seguinte, temos que resolver tal problema. Onde está o fulano? Ele já está deitado, tomara que o pijama seja cumprido porque nós estamos indo para a casa dele agora. Eu vivi isso. Então, são velocidades diferentes. Esse é um primeiro ponto. Então, quando você, em um pedaço do meu trabalho, eu dizia entender cada um deles e tentar colocar, porque o objetivo em geral é o mesmo, é chegar a um bom país que permita boas organizações, fundamentado em boa ciência. Mesmo aquelas pessoas com as quais a gente tem ideias muito divergentes sobre economia, sobre qualquer aspecto, eu conheci pouca gente que quer o mal, assim, deliberadamente, disse, olha, eu quero o mal. A maioria das pessoas quer fazer o bem, ainda que por caminhos que a gente vem até a reconhecer que não são os melhores, que não trazem os melhores resultados. Então, tentar colocar essas pessoas, tentar construir uma valorização do papel de cada uma, porque muito cumprimento de quarter que a gente tem hoje é devido a gente que ficou 50 anos fazendo pesquisa, num passado e algum momento da história. E que hoje a gente aproveita esse resultado, mas que se esse sujeito não tivesse parado 50 anos, se dedicando a um determinado tema, você não resolveria determinados aspectos com tanta facilidade como a gente tem hoje. Então, construir esse respeito recíproco, ele é muito importante. Um segundo aspecto que me chama muita atenção nisso é sobre o que eu chamaria assim da angulação da visão. Nós, no setor privado, olhando a partir dos nossos negócios, somos cada vez mais chamados a olhar uma perspectiva de bem comum. Olha, meu negócio tem que ir bem, mas o Brasil tem que ir bem, o mundo, em termos, por exemplo, ambientais, em termos de igualdade, em termos de respeito às pessoas, precisa ir bem. Mas a nossa perspectiva no mundo corporativo, por mais ampla que ela seja, ela não vai ser superior, usando uma analogia, a 50 graus, a 60 graus, alguma coisa desse gênero. Já o político, e os jornalistas são muito parecidos com os políticos nesse aspecto, eles são forjados, vou usar uma palavra sua de novo aqui, para uma visão de 360 graus. Então, eu era deputado, vinha lá um setor e dizia, olha, esse projeto de lei vai me causar um problema X, Y, Z, etc. É horrível, não pode avançar e assim por diante. Depois de alguns meses lá na Câmara, eu já ficava esperando que ia vir alguém dizendo, olha, este projeto de lei é essencial para o país, para o setor e assim por diante. E muitas vezes gente do mesmo setor com visões completamente opostas. Então o político, e o jornalista também é assim, ele percebe e ele vai sendo forjado para ter uma visão de 360 graus. Porque isso é bom para o seu negócio, mas e para a prefeitura da cidade de 2.000 habitantes lá, qual vai ser o efeito? E para aquelas pessoas que não têm nada a ver com o seu negócio, mas que vão ser afetadas profundamente por elas, positiva ou negativamente. Então, um grande desafio, por exemplo, na área de relações institucionais, que é onde hoje eu atuo, é que a gente muitas vezes tem uma tentação na vida corporativa, privada, de tentar colocar os 360 graus da visão do bem comum, da visão pública, nos nossos 50, 60 graus. Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a matemática nunca. Então, os 360 não vão caber dentro dos 50, 60 graus. Por isso que me parece que um dos grandes desafios dos negócios, sobretudo nessa interação com o poder público, que é um desafio enorme para muitos setores, né? É justamente como é que eu coloco a minha visão de negócio, a visão do meu negócio, numa compatibilidade, eu colocar os meus 50, 60 graus dentro dos 360 graus
da vida pública, da vida que é atenta e preocupada ao bem comum. E respeitando o papel desses que passam pelo concurso público mais difícil, Diogo, que pode existir no mundo, que é o concurso público de ser experimentado, de ser questionado, de ser aprovado pelo cidadão brasileiro. Às vezes a gente fica decepcionado com a política, decepcionado com uma série de coisas, porque as limitações humanas estão em todas as áreas em que a gente vem existir. Mas assim, eu mesmo tendo deixado de maneira definitiva a vida política e eleitoral, eu saí dela, mas ela não saiu de mim, especialmente no respeito ao cidadão, ao poder de decisão do cidadão. Podemos questionar para cá, questionar para lá, mas o mundo até hoje não descobriu um jeito melhor, e não acho que o fará, de identificar quem vão ser os líderes políticos, senão conferindo às pessoas mais simples da sociedade justamente o direito e o dever. Acho que sempre o voto não é só um direito, o voto é um dever do cidadão, seu comprometimento de escolher os seus representantes. Eu tenho o máximo respeito pelos políticos, sobretudo pelo princípio de legitimidade que eles possuem. Se eu deprecio demais um deputado, um senador, uma autoridade pública qualquer, ao final, ao cabo, eu estou depreciando o homem e a mulher, o cidadão e a cidadã que, ao final do dia, fez aquela escolha. Interessante, muito bom, Evandro. Eu acho que esse aspecto do olhar de 360 graus é muito importante, né? Você mesmo comentava disso quando você falava da liderança, que essa capacidade de envolver as pessoas, de entender todos os aspectos, né? Muitos dos projetos, a gente sabe, fracassam mais do que pela condução do líder, pela incapacidade, às vezes, de olhar impactos que vão ter, né? A gente chama de impacto secundário, terciários, pessoas que vão ficar chateadas, que vão perder coisas nessa mudança, e às vezes acabam sendo resistências ou aspectos que não foram bem olhados, e isso mina, né? Mina a autoridade de um gestor, isso dificulta a aceitação de um projeto. Então isso de fato é muito importante, né? Eu acho que é um desses aspectos que a gente tem que ir crescendo, e eu acho que está muito bem comentado por você, com esse aspecto da liderança ser tão dinâmico, tão amplo, para que envolva todo mundo, né? Que faça com que esse aspecto endógeno das pessoas seja realmente parte da aceitação. Eva, nós estamos caminhando já para o final, e eu queria te pedir para dividir com os nossos ouvintes aqui alguma coisa da tua experiência, algum grande aprendizado, algo que você acha que teve impacto na tua carreira, que vale a pena comentar. Olha, eu sou um leitor frenético, mas assim, a primeira coisa é que eu aprendo mais com as pessoas. Eu acho que a maioria de nós, ou se não todos nós, aprendemos mais com as pessoas do que com os livros. Então, assim, aquilo que mais me ajudou e me ajuda hoje na minha carreira é identificar os meus líderes. Então, eu vou buscar quais são as pessoas do meu entorno em que eu vejo habilidades, competências, bons comportamentos. Número 1. Número 2, me abrir a essas pessoas. Pedir a elas, olha, não tenha medo de me corrigir, não tenha medo de mostrar no que eu estou indo bem, porque, Diogo, às vezes a gente também não consegue ver as nossas virtudes. A gente acha que coisas que a gente faz com algum nível de brilhantismo são triviais, mas são triviais para nós, mas não é trivial para a organização em que a gente está, para o mundo que nos cerca. Então, número 1, identificar as pessoas. Número 2, se abrir a elas. E número 3, se guiar por aquilo que elas nos sugerem e nos orientam. Santo Agostinho tem uma frase, não vou tê-la de cabeça aqui, mas o resumo é: eu prefiro aqueles que me corrigem do que aqueles que me corrompem pela bajulação. Então esse é um grande princípio que eu tenho. Eu adoro as pessoas que, bem intencionadas, com integridade, me mostram pontos virtuosos e pontos de limitação que eu tenho. Isso foi a coisa que mais me ajudou até hoje aqui. É muito bom. Bom, Evandro, muito obrigado. Eu agradeço muito o teu tempo, tua participação, por compartilhar conosco aqui toda a tua história, teu aprendizado. É uma grande alegria poder aprender com quem já passou por tantas coisas na vida e está disposto a ensinar, ajudar, a que a gente possa chegar um pouco mais longe. E você que trabalhou aí nessas 3 grandes ilhas, né, na acadêmica, na esfera pública e agora na esfera privada, acho que tem, de fato, muita coisa que pode nos ensinar, nos ajudar a enxergar nesses aspectos. Queria te agradecer muito teu tempo, por toda a tua dedicação aqui conosco,
Aqui no Easy Talks nós temos essa meta, né, de poder enxergar mais longe, porque a gente se apoia exatamente nos ombros desses gigantes generosos que compartilham conosco a sua experiência. Te agradeço muito mesmo. Vai ser um prazer recebê-lo aqui na escola novamente. Forte abraço, Diogo. Nós que bebemos e fomos alimentados aí pelo Easy, somos devedores dessas dívidas chamadas impagáveis. Então, é só isso que eu estou fazendo, tentando pagar uma dívida que eu já sei que é impagável para a nossa escola. Forte abraço. Muito obrigado, Evandro. Até mais.